Oi, linda! Oi, Adri, tudo bem? Tudo. Eu vou derrubar a outra, senão vai ficar com isso. Senão Tá fica bom. com microfonia. Tá. Muito bem. Tá me ouvindo bem, Ju? Tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem? Tá me vendo bem? Tô ouvindo e tô vendo bem também. Que delícia ter você aqui. Vamos lá. Bom, a nossa live de hoje, Ju, vamos sem muitas delongas, né? O pessoal vai se chegando aí, mas a gente vai começando o assunto. Então, a nossa live de hoje, a gente vai falar sobre equilíbrio e propósito através de uma vida saudável. Então, antes da gente começar a falar, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você, como é que foi essa caminhada até aqui em relação a equilíbrio, propósito, né? E depois a gente vai explorar a live inteira sobre isso, então uma introdução mais rápida, para que as pessoas vão entendendo quem é você, né? E como que a gente vai ter esse bate-bola aqui gostoso. Vamos lá. Adri, primeiramente, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com você. E vai ser um papo bem gostoso, bem legal. Prazer é meu, gente. Eu e Ju nos conhecemos num grupo chamado Mastermind, que são as alunas lá dos 100 Passos da Valesca. E eu adoro quando os cursos saem da telinha ou saem e a gente carrega para a vida, mesmo que hoje seja virtualmente, né? Mas que a gente possa ir estreitando laços, conhecendo melhor as pessoas. E esse grupo, ele é muito legal, porque lá a gente coloca todas as nossas dores, nossos medos, né? A gente coloca os nossos receios desse mundo digital e uma vai ajudando a outra, né? Isso que é legal, né, Ju? É muito legal. E é uma mulherada falando de propósito aqui, né? A gente está aqui para falar de propósito, com um propósito muito similar, né? De crescimento e de incentivando, ajeitando a coroa uma da outra, né? É E, verdade. e alinhando ali a vida no digital. É isso aí. É, a vida no digital, gente, é novidade. Para mim, pelo menos, é um divisor de águas, assim, uma novidade. A pandemia me empurrou assim com os dois pés para dentro. Não teve jeito, né? A pandemia, acredito que acelerou. Era um processo que provavelmente aconteceria naturalmente, né? Mas a pandemia veio e acelerou esse processo, né? Da É entrada do digital. legal porque ele se alinhou com o meu redesenho de propósito que eu fiz em 2019. Olha que interessante. Mas vamos lá, daqui a pouco eu falo de mim, a gente vai trocando essa figurinha. Fala um pouquinho então de você, Ju. Então, eu sou a Juliana, lá do perfil Juborato, que vocês estão vendo aqui. Eu sou muitas coisas e há muito tempo eu venho buscando coisas para descobrir esse propósito de qual a gente vai falar. Hoje eu estou aqui como uma pessoa que se superou, que é praticante de atividade física, que é estudante de nutrição e que teve a vida transformada a partir desta via, né? Que é a via de uma vida mais saudável. E eu sou administradora de formação, sou especialista em pessoas, já trabalhei com treinamento também, Adri. Gosto muito de trabalhar com desenvolvimento humano e faz parte, né, de projetos futuros trabalhar com o desenvolvimento humano, principalmente da mulher, através dessa via de vida saudável, através da minha experiência, né, do que eu já vivi, do que eu já vivenciei, e do conhecimento técnico, né, que eu venho adquirindo através da faculdade, das formações que a gente vem fazendo, porque a gente investe bastante em formação, né, Adri, em E as nossas conhecimento, né. formações não são nada baratas, né? Essas Não, formações. Meu Deus do céu! Quando eu e olho assim, outro dia eu olhei, estavam vendendo formação em constelação sistêmica, R$ 247. A formação com meu mestre hoje está mais de 20 mil reais. Fora todas as vindas do grande mestre, que é o Bert Hellinger, que eu tive com ele. Então, quando a gente chega aqui, né, Ju, tem muita estrada por trás, né? é, Tem muito caminhar, muito estudo. Então, e é legal quando a gente percebe que a gente está no ponto de contribuir com o mundo, né? E eu acho que essa foi a sua descoberta mais recente de uma forma mais alinhada, eu acho, né, Ju? Como é que é isso?
É isso mesmo, Adri. Eu venho descobrindo, já venho investindo muito tempo, muito conhecimento também nesse encaixe de quem sou eu, o que eu faço bem. Isso sempre foi um questionamento que eu tive desde criança, assim, sabe? E aí, esses investimentos em formação, eles refletem muito uma pergunta que eu sempre me fiz: quem sou eu na fila do pão, né? Quem sou eu na fila do pão para falar alguma coisa para alguém ou para ensinar alguém? Teve uma época que eu tive bastante aversão a descrições assim de perfil, por exemplo, ajudo pessoas a fazer tal coisa. E eu me perguntava, tá, mas baseado em quê? Né, que você se autodiscrimina como ajudo pessoas. E hoje a gente está aqui, foi exatamente o que você disse. A gente investiu para se sentir segura de estar nesse ponto que estamos hoje, né? De criar um conhecimento de qualidade, um conhecimento denso, um conhecimento, essa autocrítica, né? De estar preparado para passar esse conhecimento que a gente adquire, né? Ele precisa estar bem sustentado nessa confiança, né? De quem está investindo nisso, né? Em conhecimento. E essa construção. Oi? É verdade, é uma construção. E hoje em dia se fala muito da síndrome do impostor, né? Nossa, hoje em dia isso tá. Eu pego gente falando assim, eu pego cliente meu, eu acho que eu tenho a síndrome do impostor. Eu falei, gente, calma, isso está na moda agora, vamos olhar, sem pôr rótulo, né? Vamos entender. E esse processo de autoconhecimento, ele vai trazer a confiança? Vai, né? Mas você precisa mexer nas suas dores, mexer no que não tá legal. A gente estava falando isso num briefing antes da nossa reunião. Mas vamos lá. Aí você teve toda essa bagagem para se preparar, né? E hoje se sentir mais alinhada nesse seu propósito. Então, quando você olha para esse seu propósito hoje e toda essa trilha, porque eu acho importante que as pessoas entendam que é um caminhar, que é um trajeto e que a Ju hoje vai entender daqui 10 anos que nesses outros próximos 10 anos ela vai agregar uma série de outras coisas, né? Então, eu acho que fica uma dica aqui para as pessoas que a gente está em construção. E seguir em construção me permite ter flexibilidade, me permite rever caminhos, me permite Mudar de fazer ideia. coisas diferentes, mudar de ideia. Faz sentido o que eu estou te falando? Faz muito sentido, Adri. E essa questão do propósito, até que a gente estava conversando um pouquinho antes, né? A gente ouve muito falar de propósito, o propósito, qual é o meu propósito? Mas hoje eu vejo que antes da gente chegar no propósito, a gente precisa de dois passos que são essenciais na nossa vida. Um é o autoconhecimento. E a partir do autoconhecimento, a gente determinar a filosofia de vida que a gente quer para as nossas vidas e então buscar esse propósito, né? Porque o que é o propósito? Né? Eu fiquei me perguntando isso, de que maneira trazer. Muita gente não tem clareza do que é o propósito, né? E o propósito nada mais é do que fazer algo de propósito, fazer com a intenção, mas fazer com a intenção de quê? Então, primeiro eu preciso me conhecer para saber o que eu quero fazer com intenção para atingir os meus objetivos, para atingir a minha filosofia de vida. Eu vi uma live, eu acho que é da Ju Franzoni, alguma. É alguma aluna ali da Valesca. Nessa linha nossa aí. Panzeres. Isso mesmo. Eu acho que foi ela. Eu acho que foi ela que falou. Ela trata de venda. Eu acho que foi ela que falou, não tenho certeza. Mas a frase dizia assim: primeiro você define a vida que você quer. Depois você encontra o trabalho que encaixa nela. E isso serve para todas as áreas da vida. Primeiro você define a vida que você quer. Depois você define o teu relacionamento. Primeiro você decide a vida que você quer. Depois você decide se vai ter filhos ou não. Então, primeiro eu tenho que saber quem eu sou. Saber a vida que eu quero levar. E depois fazer as coisas de propósito para chegar nesse objetivo. E essa minha... Pode falar, André. O que é importante para mim, né? E eu acho, só abrindo um parênteses, como eu trabalho com desenvolvimento humano, o que as pessoas precisam entender é que o que é importante para mim, o que eu quero para minha vida,
ele pode mudar, né? Ele Ao longo pode do tempo. direcionar. Porque eu acho que tem algo, inclusive, que é mais profundo, que a gente estava falando no briefing, né? Que faz parte disso que você está dizendo, que é a gente descobrir quem é, quais são os talentos e como que eu posso servir, né? Então, e através desse servir, eu encontro o prazer de acordar todo dia de manhã. Uhum. Faz sentido o que eu estou falando? Faz muito sentido, é esse transbordar, né? O que eu faço tanto e sinto tanto prazer de fazer, que é natural que eu transborde nas outras pessoas, né? E muitas vezes a gente briga com isso. Tem uma frase aqui que eu separei para trazer também, Anda que, brasa. que é uma conclusão que um dia refletindo eu cheguei nela. Normalmente a gente pergunta assim para as crianças: o que você quer ser quando você crescer? E para o adulto a gente deveria perguntar: o que você deixou de ser quando você cresceu? Porque vem tanta informação ao longo das nossas vidas que muitas vezes a gente sai dessa essência nossa e vai procurar viver uma vida que não encaixa em nós. Porque as mulheres, por exemplo, as mulheres precisam se maquiar, mulheres se maquiam, e aí você lá no teu íntimo não gosta disso, e você vive no bolo doido, vive ali no modo Walking Dead, só andando para frente e vivendo sem pensar muito no que você está fazendo, no que faz sentido para a tua vida, no que não faz. Então, esse autoconhecimento, ele é fundamental para a gente desenvolver essa vida que a gente deseja, porque os meus desejos são diferentes dos seus, e os meus desejos de hoje, como você falou, são diferentes dos meus desejos de 1 ano, 2 anos atrás, porque a gente está em constante mudança, e se não tiver, está pronto para morrer, né? Nossa Senhora, e se eu achar que eu estou pronta, eu também é só deitar e esperar. Né? Levanta a mão porque Deus puxa. Exatamente, né? Vai viver mais para quê? E assim também como eu não acredito que a vida seja acordar e trabalhar para fazer dinheiro e pagar boleto. Eu tenho até um post meu que fala sobre isso. Se for isso, para agora o mundo, porque eu quero descer, eu quero mais da vida. Eu não quero só isso, né? Não quero só acordar e fazer dinheiro e pagar boleto. Quero viver uma vida que me traz uma vida com propósito, de propósito, com prazer, né? E aí, como é que eu venho encontrando o meu propósito? Eu venho encontrando a via que eu encontrei para se encontrar comigo mesmo foi a via da atividade física. Existem várias vias que levam nós a nós mesmos, né? Existem vários caminhos e cada pessoa vai encontrar um caminho diferente. Tem pessoas que vão para a espiritualidade, vão se conectar ali com o Deus que elas acreditam, da maneira que elas reconhecem e vão encontrar a si mesmo. Outras vão fazer trabalho voluntário, vão encontrar a si mesmo, outras em relacionamento. A via que eu encontrei e que fez sentido para mim e a via que eu defendo é a via da vida saudável. E eu julgo que é a via mais fácil, André. Porque é a única via que você consegue fazer sozinha. As outras vias você depende de outras pessoas. A espiritual ainda nem tanto, mas as outras vias você depende de outras pessoas. E eu acho assim, né? E não estou falando de crença, a gente estava falando isso no debriefing também. Eu acho que a gente tem que cuidar do nosso templo, né? O corpo é um templo, né? Quando começou a pandemia, eu virei e falei assim: eu preciso tomar muito cuidado com o que eu vou colocar para dentro de mim, no sentido de com como eu vou me alimentar, que informações eu vou querer ficar ouvindo, sabe? Porque isso esbarra em vários corpos nossos, né? Você Uhum. imagina eu ficar ouvindo desgraça? Você lembra como que era no começo da pandemia? Era só desgraça, desgraça, desgraça. Eu não estou dizendo que você tem que se alienar, mas você pode só assistir um jornal, assistir como é que tá esses indicadores uma vez, ou vai buscar na rede algum lugar confiável. Mas você não precisa ficar colocando para dentro de você negatividade, Uhum. desgraça. E eu acho que isso tem muito a ver com essa vida saudável também. É tudo que você está colocando mentalmente, emocionalmente, e o corpo, né? Então, a sua via escolhida foi o corpo. E legal, gente, que a gente estava numa conversa anterior, ela falou assim, eu fiz um processo de coaching ou de um treinamento, eu não sei, e tem a famosa roda da vida, né? A famosa roda da vida. Eu não uso a roda da vida nos meus trabalhos, eu transformei para uma coisa, mas é muito similar, né?
E lá tem, como é que está o seu investimento, a parte financeira, a parte de relações afetivas, familiares, tem essa parte física, né? Como é que está a cultura, tem uma série de itens que você olha para a sua vida de diversos aspectos. E aí a Ju trouxe para mim nessa conversa que ela, como ela está dizendo, que ela escolheu a saúde, né? Que uma vida saudável. E como foi esse processo de transformação, então, quando você percebeu que esse seria uma vida que faria mais sentido para você? Quais foram os primeiros passos? Como é que foi isso? Não foi um processo consciente, André. Não foi de propósito, não foi. Eu brinco que quando eu descobri a atividade física, eu iniciei pela atividade física, né? Quando eu descobri a atividade física, todas as áreas da minha vida estavam destruídas. Eu estava em falência múltipla mesmo. De todas as áreas, todas. A área financeira estava uma bagunça, meu casamento estava uma bagunça, uma maternidade, todas as áreas estavam ruins. E o meu marido começou a praticar arte marcial, e, assim, eu era muito fraca, Adri. E tanto de corpo quanto de emocional. O meu emocional estava muito enfraquecido. E aí eu lembro que eu ia ver ele treinar, e eles treinavam num barracão, um calor insuportável. Eu falei, gente, e eles correndo naquele calor, naquele barracão, falando, mas eu não faria isso nunca na vida. Nunca, 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 vou morrer se eu fizer esse troço aqui. E a gente tinha uma vez participado de um passeio de bicicleta, 5 quilômetros, eu voltei de ambulância, pra você ter ideia do quanto eu era sedentária. Molenga, muito molenga, muito, muito, muito molenga. E aí, ele começou a gostar daquilo e fazer aquilo, ele começou a me convidar, sem me pressionar. Ele começou a me convidar, vamos. Dizia, não, vamos. Até que foi inevitável eu ir. Eu gosto de experimentar coisas novas e eu gosto de me desafiar. E eu fui muito molengada. Muito, 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 muito. Se eu fiquei, minha filha, qualquer um fica. Se eu conseguir praticar atividade física, qualquer um pratica, porque era terrível mesmo. E aí, isso foi fazendo parte da minha vida. E eu fui querendo ficar melhor naquilo. Ó, Ana, saudade de treinar com você também, Ana. Ana é maravilhosa, uma artesã de mão cheia, uma pessoa queridíssima, tem uma família incrível, que a gente Ah, ama. que linda. E aí, Algumas pessoas mandaram recado. A Eli agora está mandando lindas, que é do nosso grupo Mastermind. é verdade, oi, Eli! Uma galera, que delícia. E aí, eu fui ficando, e ele foi indo, e eu fui indo também, e assim, mais Walking Dead, sabe? Sem saber o que estava fazendo, só estava caminhando para a vida ali. E isso começou, ó, a minha vizinha aqui também, que daqui a pouco vou ficar só aqui nos comentários, ó. Não, E a gente passa pelos comentários, porque eu acho que uma live pode falar o que for, mas eu acho que a gente tem que interagir com o público. Eu gosto essa é a ideia, né? Essa roda de conversa gostosa, né? de roda de conversa. Bom, então eu estou entendendo que você foi meio Walking Dead nos seus termos. Total Walking Dead. Não foi um processo consciente. E aí, o que aconteceu quando você começou? O que você começou a perceber de diferente em você quando você deu um passo diferente? Porque quando a gente fala de cérebro, gente, é só trazer um pouco de informação. Hoje eu estava caminhando e me veio uma metáfora, acho que é isso que a gente fala, uma historinha. A gente nasce e ganha uma carroça e um cavalo, né? Aí a gente pega e sobe em cima dessa carroça e a gente vai trilhando os caminhos. E os caminhos se repetem, onde eu tenho que ir buscar água, para onde eu tenho que ir todo dia. E aí, com o tempo, o cavalo, você não precisa nem direcionar mais o cavalo, né? O cavalo já conhece o caminho, você só sobe na carroça e o cavalo que te leva, né? E é muito por aí quando a gente fala de uma mudança de comportamento, né? A gente liga o piloto automático em cima dessa carroça e eu tenho um consciente, um ser primitivo, que é o cavalo, me guiando pelos caminhos que eu estou acostumada, que era o que você falou, de ser Walking Dead, de ser sedentária. O seu cérebro estava todo desenhado dentro desses caminhos que esse cavalo já sabia percorrer. Uhum. E aí, quando você tomou a decisão aí, talvez não tão consciente, começou a trilhar um caminho diferente, mais ou menos é assim, ó, peraí, esse cavalo tá indo para cá, mas não, eu não quero mais ir para o sofá, né? Eu quero ir para o galpão treinar.
Eu quero ir fazer uma trilha. Então, ele pega a rédea, aí a gente pega a rédea e cria novos circuitos no cérebro, né? E isso é que é interessante as pessoas entenderem, porque o cérebro, ele vai te levar sempre para os mesmos caminhos. O cérebro vai te levar, por exemplo, se um dia lá para a tua zona de conforto, né? Porque você está acostumado. O cérebro quer poupar energia, né? Quer poupar energia. Então, assim, se um dia num desses caminhos o cavalo se assustou com alguma coisa, o que ele vai fazer? Ele vai evitar esse caminho. Se um dia ele entrou naquele caminho e não foi confortável, o que ele vai fazer? Ele vai buscar um caminho mais confortável, né? E quando a gente pensa em fazer uma mudança e seguir uma vida com propósito, exige vários momentos que você vai ter que pegar a rédea desse cavalo e levar para o caminho que você quer. Tá fazendo sentido o que eu tô falando? Muito sentido, Ari. E é aí que você sai do modo Walking Dead e você começa a fazer as coisas de propósito. Então você começa, e aí dá um gancho pro próximo assunto que seria a nutrição na minha vida. Que eu já vou pegar ele, já vou pescar esse gancho. E o que me fez sair do modo Walking Dead é que eu iniciei na arte marcial ali, né? Então a gente treinava Muay Thai. E eu sou bastante obstinada. E toda vez que eu apanhava, eu queria bater. Então, se eu apanhava num treino, se eu considerava ali que eu apanhei um pouco no treino, eu queria de novo no próximo treino para poder bater naquela pessoa. Meu objetivo passava a ser bater na pessoa que me bateu. Então, esse era o objetivo. E aí. Oi? Deu uma cortadinha. Adri? Então, você queria voltar Deu, no treino? Bater na pessoa que tinha me batido. Né? Hã? Adri, você travou aqui para mim. Tá. Tem uma hora é você que trava. Vamos. Oi? Será que é a minha internet? Pessoal, Galera como que é tá. que tá chegando a transmissão aí para você? Oi. Quem tá assistindo Aqui tá tá me vendo ou tá funcionando. vendo a Adri travada? É. Se cair, a gente vai entrar de novo, tá? Então já fica avisado. Então aí você ia para bater no outro, é isso? É assim, eu tinha apanhado, queria bater, né? Uma vez de cada ali, né? E toda vez que eu sentia preguiça de ir, o meu marido começou a ter um olhar crítico sobre mim. E ele começou a me condenar quando eu dizia que não queria ir ou coisa parecida. Então ele me puxava mesmo, a energia dele me puxava. E aí, depois do Muay Thai ali, eu entrei no Jiu-Jitsu, comecei o Jiu-Jitsu, e aí eu fui percebendo que aquela pessoa que eu era desacreditada, eu considerava que eu não era disciplinada, que eu não tinha força. Então, assim, eu me desvalorizava muito, Adri, porque o que eu vi em mim era uma pessoa sem valor, que não tinha força física, que não tinha disciplina. Eu fui no médico várias vezes, eu dizia para minha médica, doutora, eu não sou normal, porque eu começo a varrer a casa, eu quase morro, eu sinto um cansaço, um mal-estar, tem alguma coisa errada comigo, não pode ser assim. Então, eu me sentia muito derrotada, ainda mais com todas as áreas da vida realmente derrotadas, né? E eu fui me resgatando. E foi acontecendo esse resgate, e eu me lembro muito bem um dia que eu. Ah, você não quer mudar para o 4G? Eu Não, acho que é você. Não. aqui não pega direito, Não, eu vou. É que se eu mexer aqui agora vai cair. Se cair, Tá. a gente volta. Mas eu tô no Wi-Fi. Eu tô no Wi-Fi, eu tenho 250 megas aqui, pelo amor de Deus, gente. Só eu sozinha com 250 megas é para eu me refestelar, pelo amor de Deus. Deixa eu só fazer uma observação aqui, só uns comentários. Meu marido fala que a Ju é um baita exemplo. Fazer atividade física é super necessário. Essa sou sedentária demais. A Vânia entrou, querida Vânia. Gente, entrou um monte de gente, não dá para falar oi de cada nome. Ó, você me inspira muito, vida real. Seu maior empurrão na minha vida foi ver a congruência entre sua vida real e
chegar até ele, e esse caminho é sinuoso. Sim, e começa aí, eu acho que a Ju foi muito atual, falando sobre o autoconhecimento. A Adri que está travando, ó, vendo a Adri travada, a Adri que está travando. Ah, danado, meu Wi-Fi. Bom, só fazer uma observação quando você conta isso, me lembra muito um livro que eu acho que eu até já comentei com você, que é A Semente da Vitória, de Nuno Cobra. Então, ele moldava o emocional, equilibrava o emocional, através da pessoa cuidar do corpo e se sentir bem com ela mesma. Uhum. Então, eu acho que foi esse processo que você passou, né? Você começou a ver seus desafios sendo superados, começou criando confiança e isso foi se expandindo para as outras áreas, é isso, Ju? Isso, eu fui acreditando mais em mim, Adri. Porque hoje eu entendo que o que a gente faz numa área da vida, a gente faz com o mesmo jeitão nas outras. A gente é sistêmico, a gente não é uma coisa só, a gente não é só profissional, a gente não é só atleta, a gente é tudo ao mesmo tempo. Então, o que a gente faz numa área da vida é o que a gente faz em todas as outras. E aí, quando eu descobri que eu era disciplinada, eu falei, eu sou disciplinada. Se eu sou disciplinada aqui e não sou disciplinada com dinheiro, o que está acontecendo? O problema não é que eu não sou disciplinada. O problema é que tem um outro problema aqui que está me impedindo de colocar a disciplina nessa área da minha vida. E com a confiança em mim, eu fui trazendo esse jeitão que eu descobri que eu tinha para as outras áreas. Ah, então se eu consigo apanhar e esperar o próximo dia para ir bater na outra pessoa, significa que quando o meu marido brigar comigo, eu sou capaz de esperar um momento melhor para falar com ele. Significa que se meu filho me tira do sério, eu sou capaz... Você entende? Esse jeitão, ele veio sendo trazido... Quer dizer, no fim, o que acontece? Caiu uma ficha do seu poder interno, caiu uma ficha da sua potencialidade, caiu uma ficha de coisas que você não conhecia sobre você, né? Eu dentro do curso de Spiritual Thinking que a gente estava falando, eu tenho uma hora lá que eu passo no primeiro e volto no sexto módulo para eles construírem a visão de propósito deles. E o que eu saquei foi que as pessoas não conseguiam construir. Mas por que não conseguiam construir dentro do curso? Porque faltava autoconhecimento. Foi aí que eu falei para você que eu criei um curso só de criação de propósito para ajudar as pessoas a entenderem o que faz os olhos brilharem e um curso de transição de carreira. Isso tudo fica acoplado para que você saia de um zero de não entendimento até aí uma movimentação real para a sua vida, que é fazer isso diferente, que é descobrir esses talentos e você ir se fortalecendo, que é exatamente o que você está falando. Quando a gente aprende algo sobre a gente transfere isso para todas as áreas. Se eu for inteligente, né? Se eu botar a minha cachola para funcionar. Concorda, Ju? Com toda certeza. E outra coisa que a gente tem que minimizar o barulho externo, Adri. Porque às vezes você não coloca em prática aquilo que faz sentido para você, porque as pessoas do teu meio te impõem que você tem que fazer de jeito diferente. Eu fiz muitas descobertas sobre mim em todo esse processo e vim externalizando, verbalizando, né? Trouxe para a consciência, consegui identificar, comecei a verbalizar e as pessoas passaram a me respeitar com coisas bobas. Tem algumas brincadeiras, alguns memes, né, da mãe comendo chocolate escondido do filho, por exemplo, né? Tá ali comendo chocolate escondido do filho. A sociedade te diz que você não pode fazer isso, que você tem que dar o chocolate primeiro para o seu filho, que se alguém come é seu filho que tem que comer e não você. Opa, peraí. Mas eu não sou assim. Hoje eu tava comendo uma banana, né? Tava ali comendo uma banana. E as pessoas vão te respeitando. Aí meu marido chegou e falou, eu sei que você odeia dividir comida, mas me dá um pedacinho. Então, tipo assim, ele sabe que eu odeio dividir comida, porque eu consegui trazer para a consciência, verbalizar. Por exemplo, eu não gosto de visitar pessoas na casa delas. Mas eu entendia que isso era um compromisso social que eu precisava cumprir. E aí eu desrespeitava um desejo meu para cumprir um desejo que a sociedade me impunha. E a partir do momento que eu comecei a conseguir verbalizar de maneira amorosa isso, e que as pessoas entenderem que e sim a
minha configuração interna, as pessoas passaram a me respeitar. Então, a partir do momento que eu me conheço, eu trago para a consciência, eu verbalizo de maneira amorosa e faço com que as pessoas me respeitem. E essa, eu vi que Oi, Adri. É porque você toma posse de si, não é isso, Ju? Toma o controle da tua vida ali, né? E aí é um controle diferente do ser controladora. É um controle. Eu sempre fui muito controladora, Adri. E isso também me fazia muito mal, porque eu queria ter o controle da vida nas minhas mãos. E hoje eu tenho controle sobre a minha vida e não sobre as circunstâncias. Então eu não consigo ter controle sobre as atitudes da minha família, eu não consigo ter controle sobre as atitudes do meu filho, sobre a previsão do tempo. Então essas são coisas que eu não consigo controlar. Porém, a mim mesma hoje eu consigo controlar muito melhor do que eu controlava. A Adri, você tá super travada aqui para mim. Eu dei continuidade no Eu assunto tô aqui, ó. travada. Você tá me ouvindo? Você tá me Hã? ouvindo? Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo mais ou menos, tá cortando. Ah, então, eu não sei por que que tá assim hoje, mas ó, eu tô seguindo com você, eu tô ouvindo tudo. Tá, você Eu, sabe que se deixar eu falo, minha filha. Se deixar mas é aqui, para ó. você ir Ó, tem falando. live aqui, ó, para 3 dias aqui. Não, maravilha. Então, E e me fala. Oi, fala, você ia terminar o seu raciocínio? Então, e nesse processo de autocontrole, e aí trazendo agora para a nutrição, quando eu iniciei a dieta, primeira vez que eu fiz dieta na minha vida, eu descobri que meu corpo não era um cavalo descontrolado, que ele tinha vida própria. Eu descobri que era possível controlar ele. Significava que se todos os dias eu comesse as mesmas coisas, eu iria no banheiro todos os dias no mesmo horário, eu falei, que coisa interessante, sou eu que domino essa máquina. É isso aí. E isso me chamou muito mais atenção. Às vezes as pessoas, né, buscam a vida saudável mesmo. Eu não busquei a vida saudável. Eu fiquei impressionada com a minha capacidade de controladora que era, né? Fiquei impressionada com a minha capacidade de controlar a minha máquina e fiquei completamente obcecada por esse controle que eu descobri que estava nas minhas mãos. E aí eu comecei a fazer testes, né? Bebia. Mas para tentar entender como é que funcionava esse processo. Ah, bebi menos água, tô 200 gramas mais pesada. Ai, não comi uma mão, não fui no banheiro. E eu falei, caraca, eu tenho controle sobre essa máquina. Eu escutei que você não está me ouvindo. Eu não estou te ouvindo. Adri, eu não estou te ouvindo. Não. Estou fazendo leitura labial. Ok. Galera, a Adri vai derrubar a live e vai entrar de novo. E já vai sinalizar ali para vocês que a gente vai estar online de novo. Beleza, Adri? Pode derrubar. Vamos ver se essa outra linha aqui. Ju, Oi. tá aí? Ela Ah, tá vai botando sem filtro mesmo. Tá me nossa, vendo? outro doido. Ah, vai sem filtro mesmo. Vai lá. Vai sem filtro mesmo antes que eu saia da live de novo. Já não tá fácil de estar aqui. Nossa! Não, mas é duro, viu? Mas vamos lá. Então, você percebeu que você tinha as rédeas. Então, você percebeu que você podia mudar determinados comportamentos e que isso trazia benefícios para sua vida, né? Então, o que eu entendo nesse processo, olhando como psicóloga aí, é que a gente rompe um padrão de ficar seguindo a vida com os ganhos secundários, né? Então, quando eu mantenho um comportamento que não é saudável, por exemplo, a gente está falando de saúde, chega sexta-feira à noite, você está exausta. O que é mais fácil? Você ligar e pedir uma pizza, porque o celular já vai estar na sua mão, ou você fazer aquela receitinha de ovo com abobrinha que você
colocou essa semana que eu vi lá, né? Então, a gente tem que romper um padrão de benefício secundário inicial, que deixa eu ficar aqui, o corpo quer que eu fique aqui molinha, não vou me esgotar, vou gastar menos energia, vou comer carbo, que é uma delícia, gente. Comer carbo é muito gostoso, não vou falar que não é. E aí você vence isso. Então, você percebeu que você podia vencer esse padrão inicial, é isso? Isso, e que o meu corpo estava sobre o meu domínio. Então eu vim fazendo essas escolhas e vim mantendo esse comportamento, né? E fui vendo benefícios através dele, né? Através da vida, das escolhas de vida que eu estava fazendo. E as pessoas começaram a me reconhecer como alguém fit. As pessoas começaram a me reconhecer assim. E a pergunta que eu mais escutei durante muito tempo foi: você é educadora física? Você é personal trainer? Foi o que eu mais escutei. E aí veio a coragem, e sempre nessa busca do que eu nasci para fazer, do que eu nasci para fazer, o que eu faço bem feito, o que eu não faço bem feito. Porque, como a gente conversou lá no começo, eu me recusava a acreditar que a vida era acordar e trabalhar, ganhar dinheiro, pagar boleto e dormir. Eu sempre achei que tinha mais por trás disso, né? E eu queria fazer bem feito, queria fazer algo bem feito, queria fazer algo que fosse para mim, queria fazer algo que eu construísse, que eu começasse do zero. E aí foi que eu decidi entrar na faculdade de nutrição. Fiz várias formações, fui sempre buscando, né? E a decisão de entrar na faculdade de nutrição foi muito dolorosa e muito difícil, porque eu fiquei com medo de fazer mais uma coisa em que eu não iria levar para frente. E eu falei, pô, eu vou gastar mais 4 anos da minha vida. Olha que interessante, né? A gente faz esse processo de viver o propósito. Às vezes as pessoas têm uma ilusão, né? Que a vida vai ser maravilhosa e que tudo vai ficar cor-de-rosa a partir do momento que você descobre o propósito. E não é assim. Você tem que continuar caminhando todos os dias. A diferença é que quando você tem o propósito, é como se você efetivamente ganhasse um gás a mais, uma energia a mais, algo que te movimentasse. É isso que você sentia? É isso que eu sinto. E eu tenho uma teoria que eu sempre disse ela para todo mundo. Eu acredito que tem uma crença de que a vida é mais ou menos assim, André. Você tá lá na ponta de um precipício onde tem várias tirolesas, várias. E você pode escolher entrar em qualquer uma. E aí você escolhe entrar na número 1. E aí você vai, a tirolesa chacoalha e quebra né? Naquela tirolesa. Porque não era sua. Porque você não identificou a sintonia da sua tirolesa com aquela tirolesa. Quando você entra na tirolesa que é sua, que é para você, as coisas elas fluem. Não são fáceis, mas elas são fluídas. Então, é assim, dar murro em ponta de faca não existe. Exatamente. Dentro do meu curso, né, do curso de propósito, eu tenho uma aula que eu falo sobre o Procurando Nemo, né? Que é exatamente encontrar essa tirolesa que você está falando. Só que no desenho do Procurando Nemo, o que acontece? Ele tinha que chegar lá numa outra parte do continente que ele estava, e um peixinho desse tamanhinho, como é que ele ia conseguir chegar lá? E ele conseguiu, porque ele ia buscar o Nemo, ia buscar o filho dele. Ele tinha que você falou, um propósito de encontrar o filho. Esse era o propósito de toda a história do Nemo. E o que facilitou ele a chegar onde ele precisava foi ele encontrar a correnteza, a corrente marítima certa, né? Quando ele encontrou a corrente marítima certa, praticamente ele fluiu, né? Não tem o nadar contra a correnteza, né? Então, por isso que eu acho que a palavra propósito, ela tá muito gourmetizada, sabe? Não é um mar de rosas, mas quando você sente essa possibilidade de fluir no que é certo para você, ter essa sensação é uma coisa muito gostosa de vivenciar. E é o que você está vivenciando hoje, né?
É o flow, você vai no flow. Só que antes de entrar nesta, eu tinha entrado em todas as outras, minha filha. E aí, quando eu vi essa, eu falei, tá, o que vai adiantar? Já experimentei todas as outras. Então, entrei antes de fazer o vestibular, não quis fazer como segunda graduação, dificultei o processo, poderia ter entrado na faculdade como segunda, né? Essa é a minha terceira graduação, então poderia ter aproveitado ali as disciplinas, não entrei desse jeito, quis fazer vestibular para dificultar ao máximo o processo. Orei a Deus que se fosse da vontade dele, que eu passasse, que senão não é. Assim, foi muito penoso, Adri. Muito, porque eu tinha gasto todas as minhas fichas e tinha me sobrado uma, que era aquele fiozinho de esperança, sabe? Você acha aí, você como vivenciou essa busca e esse caminhar no propósito, esse processo de dificultar, você consegue identificar como um boicote? Com toda certeza, Adri, com toda certeza. E E por que a gente boicota a gente mesmo, diz? não sei, porque crescer dá medo, Adri. Crescer Apesar, apesar dá medo, crescer dá medo. ficar Olha, eu parado é muito mais tenho fácil. mentoradas minhas aqui, Auricélia, Dani, olha que coisa linda. Deixa eu só ver, tem um recado aqui. O seu maior exemplo para mim foi o tombo versus dieta, Ju. O que é isso? Você sabe? Falado Não, pela não, Débora Carini. não tô vendo o comentário dela. Ó, a Débora Carini, o seu maior exemplo para mim foi o tombo versus dieta, Ju. Que parece? Caiu, levanta e continua andando. Não tem que Ju, ficar deitada se arrastando ali. Caiu, minha filha, levanta e continua andando. Tropicou o mais rápido possível, você se recompõe, finge demência e continua andando ali no processo, não aborta o processo. levanta, pode a poeira e dá a volta por cima, não é? Exatamente assim, exatamente assim. E E interessante, a gente está falando dessa coisa do boicote e nesse nosso mastermind que a gente teve essa semana, uma das membros está com um desafio, está muito legal, né? Não vou mencionar nome aqui, mas assim, ela falou assim, e sabe o que estava me emperrando para começar isso? Era o que as pessoas diziam, as pessoas negativas que eu tinha no meu perfil. Eu falei, mas por que você não tirou? Não, eu tirei. E aí o resto fui eu mesmo, que eu mesmo protelei, eu mesmo que não fiz, eu mesmo que não dava o primeiro passo. Às vezes eu faço processos de mentoria, de transição de carreira, a pessoa tá com o impulso de mudar e falta dar esse primeiro passo. E às vezes a gente toma uns tombinhos, a gente levanta, sacode e vamos para frente. Agora, o que é que minimiza esses tombos, né? O que é que minimiza esse ficar entrando em tirolesa errada, né? Se eu fizer um processo mais estruturado, Ju. de autoconhecimento e uma estrutura de para onde eu vou. O que tem a ver comigo? Né? O que eu gosto de fazer? Qual o ambiente ideal? Até coisas pequenas, muito sutis. Qual é o ambiente apropriado para que eu possa trabalhar melhor? Tem gente que vai se dar melhor em ambientes movimentados, com muita gente, vai se dar bem com vendas. Tem gente que gosta do silêncio, gosta da individualidade. Então, esses pequenos detalhes sobre você fazem com que com que você seja capaz de fazer essa construção quais são as melhores escolhas para você. Só que, como eu falei, muitas vezes a gente precisa diminuir o ruído externo, diminuir o barulho externo, nos conectarmos com nós mesmos e conseguir escutar. E ainda assim não é difícil. Eu sempre compartilho o meme, vira e mexe, eu recompartilho ele que diz assim, não me perturbe, já sou perturbada. E eu sou muito perturbada, a minha cabeça fala muito, eu tenho muitas de mim aqui dentro, todas elas entram em conflito, e conseguir alinhar ali com todas elas que estão aqui dentro, não é Ju, fácil também. falando em todas essas Jus aí, você faz meditação, prática de meditação ou não? Não, Adri, não tenho paciência. Eu sou extremamente impaciente. Então, é uma coisa que. Não, mas assim, vou falar uma coisa, porque também é um comportamento que a gente tem que mudar e aprender a criar.
Você não precisa ter aquele processo de meditação que dure 1 hora, que dure meia hora, você pode ter 5 a 10 minutos. Eu estou dando uma dica, não assim necessariamente para você, mas para as pessoas que também têm É uma via. Porque isso é muito comum. E a meditação é uma via de autoconhecimento. Exatamente. Também, né? Exatamente. Então, por exemplo, eu não paro e fico parada. Sabe que horas que eu medito? Sabe quando eu tive o insight da carroça e do cavalo? Hoje. Caminhando Na meditação. caminhando na praia. Então, às vezes as pessoas têm uma ideia de que a meditação ela tem que ser algo estático. E não, você pode estar ali caminhando, conectada com você. Eu tive várias experiências comigo mesmo de chegar a me emocionar sozinha nesse meu processo de caminhada. Então, às vezes, você encontrar uma forma diferente de aquietar tanta Ju para olhar para algo mais essencial que não tem essas interferências, sabe? Porque esse monte de Ju é a nossa cabeça que vem com o que a minha mãe ensinou, até a Eli falou, vamos dar uma live de crenças limitantes. A gente tem N crenças limitantes do que a gente acha que é certo e do que acha que é errado. E do que a gente ouviu dos pais a vida inteira. Então, quando a gente fala assim, eu não quero trabalhar para ter dinheiro, não sei o que lá. Eu quero trabalhar para uma vida com abundância. Só que isto vem através do meu servir para o mundo. Só que a gente tem crenças, por exemplo, em relação a dinheiro, que eu tinha, por exemplo, né? Que quem é honesto não fica rico. Essa foi a frase que eu cresci. É maldade? Não, essa era a frase que era falada. E quando eu tenho um valor que é a honestidade, e aí eu me boicoto, que aí fica, né? Para não ser desonesta. Né? Falando, ó, você não, se você crescer, se você expandir, você não é honesta, né? Você não vai ser visto como honesta. Então, quando você traz essa questão aí de todas essas Jus falando, e pegando um pouquinho do meu trabalho de constelação sistêmica, Ju, a gente tem, além dessas crenças que a gente cria a partir do momento que a gente nasce, a gente tem uma série de vozes atrás da gente emanando do nosso núcleo familiar, né? Do papel que colocaram pra gente também, né? Mas é coisa que é inconsciente. Então, por exemplo, fala assim, eu não quero ter filhos. Eu não estou dizendo que ter filhos é uma coisa que tenha que acontecer, né? Não estou dizendo que a mulher nasceu, tem que casar e ter filho. Não é isso que eu estou dizendo. É que, às vezes, essa tomada de decisão que ela acha que é consciente está conectado com mulheres dentro do sistema familiar dela que foram subjugadas por homens, por exemplo. E que fazem parte dessa voz que você está dizendo. Então, existem N formas da gente entrar em contato com essas questões que são mais profundas, com esse processo. Por isso que a gente fala, e começou a live falando disso, que o autoconhecimento é uma jornada, né? Eterna, né? Débora Carine está falando, eu no banho. Acho que ela medita no banho, pelo que eu imagino, né? Que a gente estava falando de meditação. Eu não tô vendo os comentários. Não tá vendo? Clica no meio da sua tela, vê se aparece. Não, tá aqui os comentários, mas não está atualizado. Eu não vejo esses comentários. Bom, eu vou ler para você, mas eu tô lendo aqui. Você não tá entendendo nada, eu tô lendo. De vez em quando buga alguma coisa, gente. Então, você falou desse barulho. Muito do que me ajudou a reduzir o barulho foi a atividade física, Adri. Essa semana eu tenho treinado bem pouco, tenho treinado 2 vezes na semana só, porque a rotina está bem pesada. Meu filho entrou num curso, eu tenho estudado muito, então a rotina está bem pesada e eu nunca treinei tão pouco. Desde que eu iniciei a atividade física, eu nunca treinei tão pouco. E aí o meu marido falou para mim, você está precisando treinar mais, você precisa treinar todos os dias. E eu sou uma mulher que preciso treinar todos os dias. Todas as vezes que eu treino, todas as épocas em que eu treino todos os dias, esse barulho ele diminui.
eu consigo ficar mais calma, mais serena, mais tranquila. Então, o treino me auxilia muito nesse processo de silenciar essas vozes. E sabe que você estava falando das crenças? Eu não sei se minha mãe está assistindo aqui ou não, porque eu não consigo ver. Se ela está assistindo, ela vai descobrir uma coisa aqui, ó. Sabe Olá, que, ó, a minha sabe que mãe eu, assiste as lives, de vez em quando eu falo um monte de coisa aqui. sabe que sabe os rótulos que a gente recebe quando é pequeno e os papéis que a gente assume? O papel que me deram foi da metida. Eu sempre fui intitulada e com o papel da metida. Então, volta e meia, minha mãe falava, porque a Juliana é metida, porque a Juliana é metida. E eu briguei a minha vida inteira com esse rótulo, Adri. Tanto que, antes, né, da prática de atividade física, a minha postura era cifótica, de quem queria se esconder. Então, até eu falei com a Débora, né, a gente tem uma piada interna que eu não faço unha, né? A Lu aqui, que é minha manicurista aqui, sabe que ela briga para eu fazer unha. Talvez muito por causa disso, eu não sou metida, não faço unha, tá vendo? Sou uma pessoa comum, não uso maquiagem. Entende essa briga interna com esse metida? Talvez faça com que eu tenha algumas decisões para brigar com esse rótulo. E a gente rotula. Esses dias E é interessante que você está falando, porque você se prende em outra coisa. Isso, exatamente. E sabe, Né? que esses dias aconteceu uma coisa muito engraçada aqui em casa. O meu filho é muito negociador, muito, muito. E aí, esses dias, ele falou para mim assim: a gente negociou algo e ele conseguiu o que ele queria. E aí, ele falou bem assim para mim: eu consigo tudo o que eu quero. A Adri me deu uma raiva, mas uma raiva. Aí respirei fundo, falei, ok, eu sou adulta nesse lugar, né? Sou adulta, saudável e consciente. Aí pensei, né? Falei, não, vou pontuar de outra maneira. Falei, filho, sim, filho, você consegue tudo o que você quer. Você é um negociador excelente. Você vai ser um excelente negociador quando você crescer. É maravilhoso, a habilidade de negociação é maravilhosa. E eu tenho muito orgulho da habilidade que você tem de negociação. Só tome cuidado para que em toda negociação que você entrar, ambas as partes têm uma boa condição. Precisam ter. Precisam ganhar. Você não pode usar a habilidade que você tem para enganar as outras pessoas. Ele falou, eu não te enganei, né? Falei, não. A negociação que nós fizemos foi boa para mim e foi boa para você. Isso é maravilhoso. Mas isso foi a adulta falando. Porque o primeiro instinto, Adri, mas me deu uma raiva, mas um ódio daquele sarcasmo. E aí, dependendo da minha reação, o que eu faço com ele? Eu castro uma habilidade que é nata dele, que é de negociação. É. Então, assim, a gente precisa tomar cuidado. E como é que a gente faz uma sociedade melhor, Adri? A gente faz uma sociedade melhor sendo melhor, fazendo o melhor para as nossas famílias, para que as nossas famílias façam o melhor na rua. Então, aqui até fugindo um pouco do assunto, a gente vê muita gente envolvida com causas, com grandes causas e tudo mais, né? E aí você se envolve com grandes causas e não se envolve com a causa que é sua, da sua vida, que é de se transformar, é quase que um fugir, né? É tirar o foco de você e colocar o foco lá na causa, porque é mais fácil resolver a causa da fome no mundo do que resolver os meus problemas, né? A fome do mundo eu resolvo com uma cesta básica ali e tá tudo certo. Agora, resolver quem eu sou e as minhas limitações, as minhas angústias, dá muito mais trabalho, né? Vou distribuir cesta básica, que é um pouquinho mais Não, fácil. é complicado. Ju, amada, olha, o nosso tempo está acabando. Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta para mim ou para Ju, enquanto isso, deixa eu só fazer um briefing. Eu vou ter workshop de constelação agora esse sábado, constelação sistêmica familiar. Tem vaga ainda para assistir e uma vaga para constelar. Fica em São Caetano do Sul, é presencial, tá bom? Então, quem quiser conhecer essa ferramenta, é só mandar um direct para mim que eu mando as informações. E, Ju, eu amei essa nossa conversa porque ela tem muito a ver com o curso, o treinamento que vai sair em breve aqui, que as pessoas vão receber. Então, eu queria saber se você tem alguma mensagem final para essas pessoas que estão buscando caminhar nesse propósito, né? Então,
a saída que você encontrou foi por essa vida saudável, mas você tem alguma coisa para agregar, falar, dica, eu não sei, para fechar mesmo. Se fosse para eu deixar uma mensagem final aqui, Adri, eu deixaria a seguinte mensagem, que primeiro, ser infeliz não pode ser uma opção. Não pode ser opção. A gente precisa assumir o controle das nossas vidas. Ai, meu Deus! Oi, congelou. A mensagem final manda brasa. Que ser infeliz não pode ser uma opção. As pessoas precisam decidir sair da infelicidade, encontrar uma via que mais se adeque a elas e seguir nessa via para encontrar quem elas são, quais os propósitos de vida que cada uma tem. E quem escolher a via da vida saudável, eu vou dar uma dica de ouro aqui. Eu só permaneci na atividade física porque meu marido me puxou. E hoje, mesmo depois de tantos anos, por exemplo, eu faço musculação porque eu tenho uma personal. E aí, a dica que eu queria dar é a seguinte, a gente, mulher principalmente, quando a gente fica um pouquinho melhor de vida, a primeira coisa que a gente pensa financeiramente é em ter uma secretária do lar, uma diarista ou algo parecido. E a dica que eu vou dar é que a gente precisa, que é um trabalho maravilhoso, que a gente precisa sim, e que está tudo certo, mas que a gente precisa entender que primeiro a gente tem que ficar saudável e que ganhando essa força física, talvez até a gente mesma consiga limpar a casa. Que uma ótima opção para quem quer mudar de vida é investir num profissional, principalmente no educador físico e no nutricionista, sabe? Porque são as chaves para mudar. De reeducação mesmo, né? Porque escolhas diárias. Ontem eu até postei assim, eu falei assim, meu Deus, o que eu vou almoçar? Aí fui lá, descongelei uma fatia de frango e chuchu. Eu falei, bom, eu preferia estar comendo um japonês, me espanturrando, mas vou comer o chuchu super saboroso, ok, mas não é... São escolhas. E ter alguém para te direcionar nesse caminho te auxilia muito para você saber o que você está fazendo. Porque às vezes, quando você não sabe o que está fazendo, você está lá no Walking Dead, né? E aí, quando você tem um planejamento alimentar para você, quando você tem um treinador te esperando para você ir treinar, isso facilita um processo que não é fácil. Esse processo, para quem quer sair da inércia, esse processo não é fácil. Então, procure um profissional habilitado para te atender, para te auxiliar, até que você consiga caminhar sozinha nesse processo, que é sucesso com certeza. Ai, que delícia! Amei nossa conversa. Também amei, Adri. No WhatsApp, só vou trocar a figurinha com você lá no WhatsApp. Vou ver se os vídeos baixaram, né? Porque eu abaixei o outro, vamos ver esse aqui. E vou juntar tudo aí e te mando para você poder publicar, tá bom? Tá bom, obrigada pelo convite, Adri. Adorei. Obrigada a galera que assistiu, que acompanhou a live, que esteve aqui com a gente. Minha primeira live. Espero que dessas saiam mais, que a gente consiga dar continuidade aqui com você, com outras pessoas, no meu perfil, aqui no, né? Enfim. E obrigada mesmo, Adri, pelo convite. A ideia era mudar um padrão, não foi essa a ideia da sua Foi essa, fazer algo diferente, né? Se desafiar a fazer algo novo e tá aqui, né? Tá aqui o resultado. Legal. Olha lá, Dani, minha mentorada amada, adorei, muito bom, parabéns, Dani, uma delícia, gente, uma delícia ter vocês, Débora aqui, obrigada, meninas. Pessoal que são os meus aqui, da minha rede, comecem a seguir, é ju.borato. Isso, Ju.borato. Ju.borato. Não tem frescura no nome, não. Não tem 2 T's, não tem nada. Ju.borato. Isso mesmo. E quem é da Ju, começa a me seguir. Tem muita informação, curso de transição de carreira, propósito de vida, constelação sistêmica. Adri Vico, com 2 C's. O meu tem frescura. Sou metida não, é sempre, minha filha, que é sempre. Eu sou metida porque eu tenho 2 C's. Adri, obrigada, boa noite. A gente continua lá no WhatsApp. Beijo. Beijo, fica com Deus. Tchau. Você também, tchau.